Bom dia, meus fanáticos por futebol. Pra quem não me conhece, eu sou o Azés, e esse é mais um vídeo do Podcrack, o podcast mais desconhecido do Brasil. E estamos aqui para falar, eu, o Azés e o João, mais conhecido como Jedi pelos mais íntimos, sobre as semifinais da Champions League. PSG e Dortmund e PSG, e Bayern de Munique e Real Madrid, e Madrid e Bayern de Munique. Aqui é o Jedi, exatamente isso que o Ozer disse. Hoje vamos comentar sobre cada jogo especificadamente, os 4 jogos no geral, e vamos dizer algumas análises, o que a gente viu, o que a gente pensa sobre esses jogos e também, sei lá, no finalzinho um palpite sobre quem possa ser o vencedor da UEFA Champions League desse ano. O mais importante de tudo, é claro, é porque até o jogo, porque é isso aqui que a gente tá fazendo, a gente vai analisar as partidas. Mas eu acho interessante e legal ressaltar que o Dortmund durante toda essa Champions League ele foi subestimado, não é? Ele é o famoso azarão. Caiu na grupo da morte, PSG, Milan, e todo mundo achou que ele ia ficar em último. E acabou que ele terminou em primeiro, meus amigos. Aí foi ficando. Nas oitavas pegou um time, claro, um pouco mais fraco, o PSV, mas foi um jogo difícil, e passou. E nas quartas de final, todo mundo achou que ia dar Atlético de Madrid. Pela história recente do Atlético de Madrid com a Champions League, pelo bom treinador que o time espanhol tem, pela excelente qualidade que tem os jogadores, Griezmann, Depou e muitos outros. Mas o Dortmund foi ficando, e agora, meus amigos, está na final da Champions League 2023-2024. E já adianto logo, como um azarão. Mas é como eu disse, temos que falar do jogo. Primeiro, um jogo na Alemanha. A estratégia do Dortmund era clara. Defesa compactada, muitas bolas longas, e colocar o Füllkrug para fazer o que ele faz de melhor. Marcar gols. Se eu não me engano, o Füllkrug nessa temporada tem 17 gols, uma coisa assim que não é de jogar fora. E foi decisivo contra o Atlético de Madrid, e agora decisivo contra o PSG no primeiro jogo, claro. Depois o Rubens ampliou a vantagem e saiu talvez como um grande herói do jogo contra o Paris Saint-Germain. O Paris, por outro lado, foi um time que não conseguiu efetuar a estratégia da melhor forma. Na Alemanha, o PSG não conseguia se decidir se fazia pressão no Dortmund, roubava a bola e atacava constantemente para tentar matar o jogo lá, ou se controlava o jogo, acalmava as coisas para levar o jogo para sua casa e tentar se classificar em Paris. E, meus amigos, não tem nada pior na vida do que você ficar indeciso se vai ou não vai. Então acho que todo mundo vê o Borussia como um azarão pra essa final. Eu concordo muito, até porque ele tá ruim, basicamente, no campeonato alemão. É meio incomum, obviamente, dizer assim, se o Bayern de Munique não ficou em primeiro no alemão, na Bundesliga, quer dizer que ele tá ruim. Basicamente isso, também isso serve para o Borussia Dortmund. Se ele não tiver entre o segundo e o terceiro lugar, isso já demonstra que ele tá ruim na temporada. Atualmente ele tá em quinto. Então ele, com o decorrer da temporada, ele se demonstrou um time muito que oscila, que algumas vezes joga muito ruim, que às vezes joga muito bem, e nunca conseguindo manter uma média de jogos bons. Sempre tem no meio um jogo ruim. Então acho que muitas pessoas, ao decorrer da temporada, davam como um time acabado o Dortmund. E o Dortmund superou todas as barreiras, criando sua própria muralha na defesa. Que é exatamente o que classificou o Borussia Dortmund. Foi a sua grande muralha. Até porque o segundo jogo, galera, se vocês pegarem os números, é incrível. O PSG deu 30 chutes. 30 chutes. Claro, pode ter contando cabeçada essas coisas, mas 30 ataques, chutes. E a grande maioria bateu na zaga do Dortmund. Não é à toa que só teve 5 chutes a gols nesse segundo jogo. O que foi incrível. A estratégia do Borussia Dortmund funcionou perfeitamente contra o PSG. Claro que o PSG não fez por onde nesse segundo jogo, apesar que deu muitos chutes, mas todos eram de jogadas já manjadas, não tinha muita verticalidade no passe. O Mbappé completamente inutilizável, basicamente, pela ponta. Ele teve que correr da partida do segundo tempo, teve que jogar mais centralizado, e lá ele trouxe mais perigo estando centralizado. O Dembélé deveu muito. O Gonçalves, o atacante, centroavante, ele teve muitas chances, hein? Teve chance mais clara, colocar assim, de fazer gol. Foi o jogador que teve chance mais clara de fazer gol. E claro, sem contar as bolas na trave que teve, que é uma coisa incrível. Foi a primeira vez em Champions League que acontece isso, nessa década pelo menos, ou na história, se eu não me engano. Tantas bolas na trave. Uma coisa que eu falo muito após essa partida: se a torcida do PSG foi o 12º jogador, a trave também foi o 12º jogador do Borussia Dortmund. É muito importante frisar isso. O estilo do Borussia Dortmund, a defesa do Borussia Dortmund, apesar de ser um time retranqueiro, foi muito exemplar. Você aguentar tanto chute e ser só 5 diretos ao gol é um absurdo, é um número absurdo. E pela qualidade que os jogadores do PSG têm, aí chega a ser mais absurdo ainda, sabe? Você bater e você não tomar nenhum gol durante os 2 jogos das semifinais. E, no caso, ganhar os 2 jogos contra um time que claramente tá desesperado pra fazer algum gol e não faz. Não faz.
O Mbappé é um capítulo à parte, né? Última Champions League, saída do PSG para o possível adversário na final, se o PSG tivesse classificado. Real Madrid, e queria levar a Champions, né? Queria porque virou a estrela do time, se envolveu em polêmicas de mandar Neymar e o Messi embora, não era variado pela torcida, e queria terminar com essa taça pro clube, uma taça inédita. Para chegar grandão também, né, no vestiário do Real Madrid. Mas agora eu acho que o que restou é juntar os cacos e seguir a vida. O Mbappé nessas eliminatórias da Champions foi engolido, né? Fez gol contra a Real Sociedade, embora fosse o adversário mais fraco que enfrentou em toda a classificatória. Foi nas quartas de final enfrentou o Barcelona, embora tenha feito um jogo não ruim, fez 2 gols, então, entre aspas, se salvou. E na semifinal, acabou com esse final. A impressão que fica com o PSG é de que se ele não tiver um time organizado, e eu não tô dizendo que o PSG não é, mas se ele não tiver organizado para que ele corra, para que tenha sempre bola em velocidade, para que ele consiga passar, nada acontece. Essa é a diferença mais ou menos entre o Vinícius Júnior. Se ele e o Vinícius Júnior correm, a sensação é parecida. Se o Vinícius Júnior ele tá parado, a sensação é de que existe uma diferença. O Vinícius Júnior é mais desconcertante do que o Mbappé parece ser. Não parece um jogador que, quando tudo tá ruim, quando não tem trabalho tarde, quando não tem coletivo, ele resolve. Aí você pode dizer, mas teve a Copa do Mundo, 3 gols, tudo bem. Mas até os 80 minutos ele também não tinha feito porcaria nenhuma. E assim, não desmerecendo de maneira nenhuma, mas alguns gols meio que foram achados ali na hora. Tudo bem, teve aquele super gol de voleio. Ele teve o mérito de não perder nenhuma cobrança de pênalti, inclusive a da decisão por pênalti contra a Argentina. Mas não parece que se o time precisa dele e tá ruim, ele vai conseguir resolver tudo sozinho e carregar um time inteiro nas costas. Além de que ele perdeu todos os duelos para o Hummels e o Schlotterbeck. Ele foi completamente anulado. Foi anulado no jogo contra o Barcelona e agora também foi anulado. E isso vai muito do problema que eu falei sobre ele ser mais jogador de velocidade. A passagem dele termina por aqui, do PSG. E fica a sensação de que acho que tem o dever cumprido. Até certo ponto, claro. E última coisa que eu gostaria de comentar. As estatísticas, elas são muito importantes em determinados casos. Mas em outras, eu acho um pouco perigoso que elas nem sempre refletem tudo que tem no jogo. Porque as 30 finalizações do PSG são mentirosas. Porque o PSG em nenhum momento dos 2 jogos deu a impressão de que poderia ser um rolo compressor. E quando eu comecei a assistir quando eu comecei a ver o jogo inicialmente, dava pra ver que o PSG não tava com aquele gás todo de time que quer virar, de time que precisa de resultado, não fazia finalizações em sequências, e isso já mostrava que não ia dar indícios de que poderia fazer uma remontada e alguma coisa do tipo. Era um time um pouco lento, na verdade. E as 30 finalizações foram mais no coração do que na bola. Era bola cruzada pra área, era Mbappé tentando correr de qualquer forma para passar dos zagueiros e dar chutes mascados, era Dembélé tentando entrar na área e chutando em cima de um zagueiro, ou então tentando cavar falta ou pênalti. Teve algumas chances, claro, assim, na trave, mas fora isso, para dizer que as 30 finalizações foram 30 finalizações perigosas, isso é mentira. Concordo plenamente, os números são falsos. Por conta que o PSG desde o início não fez por onde, nem no primeiro jogo e nem no segundo, que era o mais propenso o PSG fazer alguma coisa. Todo mundo tava esperando o PSG até mesmo fazer uma goleada, se cabesse, né? Agora deixando um pouco de lado PSG e Dortmund, falaremos agora sobre Bayern de Munique e Real Madrid. Que jogo incrível o primeiro jogo. Eu não esperava o Bayern de Munique ir tanto pra cima, ter tantas chances, até mesmo de ganhar o jogo, apesar de ser 2-2 no final. Mas o Bayern de Munique teve completa chance de literalmente matar a partida, a Champions, a semifinal da Champions, logo na partida em casa, na primeira. Que é incrível, sabe? Pensar o quanto que o Bayern podia ter feito 4, quase 5 gols e só fez 2. Eu acho que ninguém esperava. Foi um jogo muito de ataque do Bayern de Munique, uma coisa que o Tuchel não faz muito, ele é muito mais defensivo, que foi um erro dele no segundo jogo, mas o primeiro jogo foi perfeito, basicamente, do Bayern de Munique. Claro que tem essas ponderações, que o zagueiro Kim teve momentos lá de, falar assim, desatento e causou... Ele fez parte dos 2 gols do Real Madrid, o zagueiro do Bayern de Munique. Mas, tirando isso, todos os jogadores do Bayern jogou muito, muito, muito bem. O Kimmich nesse primeiro jogo foi incrível para marcar o Vinícius Júnior, né? Porque o Vinícius Júnior em certos momentos estava evitando enfrentar o Kimmich. Aliás, ele conseguiu fazer jogadas quando ele não estava sendo marcado pelo Kimmich. Basicamente isso, ele evitou enfrentar o Kimmich nesse primeiro jogo. O Bayern de Munique foi muito pra cima, conseguiu os 2 gols.
Harry Kane é muito bom, ele... Cara, que jogador espetacular, Harry Kane. O que o mundo do futebol é injusto com ele, em termos de títulos, é absurdo. Ele joga demais. Todos os jogos, literalmente ele joga muito. Todos os jogadores do Bayern de Munique estavam muito confiantes no primeiro jogo. Dava pra perceber isso. Eles estavam na cabeça dele que eles poderiam ganhar. Mas o problema é o pacto do Real Madrid. A gente... Não tem como. Galera. Não tem como. O Real Madrid tem um pacto, querendo ou não. É o pacto que o Palmeiras tem, né? Que o pessoal fala do Abel Ferreira. É o pacto agora que o Leverkusen também tem. Mas esse primeiro jogo foi incrível, sabe? Tipo, imaginar que o Real Madrid poderia ter sido desclassificado da Champions no primeiro jogo da semifinal, sabe? Eu acho, assim, que o Bayern de Munique perdeu uma chance única de estar na final de Champions. Ele poderia ter decidido nesse primeiro jogo. E foi um jogaço. Pelas propostas dos times. Claro que eu não gosto que o Real Madrid seja um time defensivo, mas é uma coisa que eu acho incrível. Que são muito eficientes o Real Madrid é. Dá 1, 2, 3 chances pra eles e pode ser que nessas 3 chances saia um gol. Saia 3 gols. O Real Madrid é muito eficiente. O primeiro jogo, como você disse, os 15 minutos foram avassaladores do Bayern de Munique. E era uma coisa de não se esperar. Porque a temporada do Bayern de Munique não é boa. Apesar dele estar em segundo, terceiro na Bundesliga, é quase que um fracasso isso pro time alemão. Como você bem disse, apesar das piadas de Kane espanta título, se tem um culpado do fracasso do Bayern de Munique essa temporada, o nome dele não é Harry Kane. Porque ele tem 40 gols na temporada, 50 e tantas participações em gol. Não foi uma boa temporada coletiva. O DNA do Tuchel não casa com o elenco que ele tem. E assim, a performance do Bayern de Munique naquele jogo, no primeiro na Alemanha, ela foi tão boa assim, eu acho, pela questão da preparação para o jogo. Acho que nesse caso o Tuchel, ou Tuchel, como acho que os alemães falam, se não me engano, ele preparou bem demais o jogo a ponto de fazer com que a estratégia desse 80, 90% certo. E isso fez com que o Bayern, pelos 15 minutos, fosse avassalador. Que depois que o Real Madrid melhorou no jogo, o Bayern não morreu. E no segundo tempo conseguiu ter um gás a mais para fazer o pênalti, que foi sofrido pelo Musiala, se não me engano. Foi o Lucas Vazquez que cometeu o pênalti. Inclusive, embora o Bayern de Munique tenha jogado bem o primeiro jogo, o primeiro gol do Sané sai na individualidade, né? Convenhamos entre nós. O Sané faz uma jogadaça, meio que na ponta, dribla e dá um chute seco que não dá chance pro Nunes pegar. E o segundo gol, como eu disse, o Musiala desconcerta a defesa, o Lucas Vazquez comete um erro e o Kane, com muita categoria, faz o papel dele como bom centroavante e não perde um gol. E consegue fazer os dois resultados. Mas o Real Madrid é o time que, se o Bayern de Munique tem muita resiliência, porque eles dizem que quando você vai pro Bayern de Munique, o Rafinha, que jogava no Flamengo, disse que quando você vai pro Bayern de Munique, os caras falam lavagem cerebral de você. De que você tá no Bayern de Munique, você é um dos melhores jogadores do mundo, que é o melhor time do mundo, que são os caras mais fortes, que todo mundo tem medo do Bayern. Cara, se o Bayern de Munique é um monstro grande, o Real Madrid é aquele monstro que engole o monstro. É um monstro maior que engole o primeiro monstro. Porque, cara, os caras vão buscar resultado até no quinto dos infernos quando precisa. O segundo jogo, em Madrid, era desesperado que o Real Madrid fosse mais propositivo, tivesse mais a bola, tentasse mais chance de criação de jogada, e foi o que aconteceu. O Real Madrid jogou muito bem. Vinícius Júnior, no segundo tempo, no primeiro foi bem, mas no segundo tempo, endiabrado, toda a bola que ia pra ele desconcertava demais a defesa. Bellingham também não foi a melhor partida da carreira dele, mas ele jogou pra equipe, tentou, segurou bola, procurou atalhos pra criar jogada. Não foi, como eu disse, não foi o melhor jogo da carreira dele, mas foi um jogo ok. Se comparado aos jogos anteriores que ele vinha tendo, dá pra ver claramente que o rendimento dele do começo da temporada caiu. E é normal, né? É natural, porque senão, se ele tivesse aquele desempenho do começo até agora, ele poderia entregar a bola de ouro pra ele logo e pronto. Mas enfim, e outra coisa, você não pode exigir tanto, que ele faça sempre muitos gols, porque eu não sei nem exatamente se essa é a característica e a função primordial dele, na verdade. Então, a zaga, eu acho que não tem muito o que dizer. Rudiger e... Quem era o outro? Era o Nacho, se não me engano, sim. Sempre muito bem, acredito que o Rudiger, sem nenhum a mais, vai ser eleito o melhor zagueiro da Champions League essa temporada. O meio campo do Real Madrid sempre forte, Tchouaméni, Toni Kroos sempre com classe, não errando nenhum passe. E foi isso. O Real Madrid, ele foi bem agudo nas suas jogadas, mas a bola não estava entrando. E teve um cara que comentou na transmissão da TNT que tá vendo isso logo após o gol do Davis, Alphonso Davies, lateral canadense. Agora o Real Madrid tá provando o próprio veneno, porque o Real Madrid já tava jogando bem, tava criando chance, não tava entrando. Aí o Bayern de Munique tava, entre aspas, mal, conseguiu fazer um gol no momento que o Real Madrid tava ruim. Mas aí o Real Madrid foi lá então vocês são bons
jogar mal e fazer gol, porra, eu vou mostrar pra você que a gente joga mal, faz gol, faz bem, joga bem, faz gol, e quando vocês fizeram gol e a gente tá jogando bem, a gente faz gol de qualquer jeito. A gente tem o Real Madrid. E foram lá e Vinícius Júnior faz, se não me engano, a jogada do primeiro gol, que agora é outro capítulo à parte, que é o Manuel Neuer, um dos maiores goleiros desse século, talvez o melhor, revolucionou a posição. E assim, se ele não tivesse cometido esse erro, talvez ele teria sido o melhor da partida. Então, o futebol e a vida é meio injusta às vezes. E, cara, talvez, não querendo passar pano, mas talvez não seja totalmente culpa do Neuer. Porque ele salvou pra caramba. Eu sei que foi uma batida de roupa ridícula, que foi um chute não dos melhores do Vini, mas, pra começar a conversa, se o Bayern Munique tivesse conseguido anular parcialmente, no mínimo, o Real Madrid, o Neuer não teria que constantemente estar fazendo defesas antológicas ou tendo que fazer essa defesa. Eu entendo as pessoas criticarem ele, mas eu acho que a culpa é dele e do próprio Bayern de Munique. Porque se não tivesse cedido tantas chances, esse erro grotesco nunca teria existido. Se ele tivesse cometido vários erros durante a partida, eu colocaria a culpa maior nele. Como ele não cometeu, eu acredito que eu não coloco tanto na conta dele. O segundo gol, sai a jogada de quem? É uma bola que volta, uma coisa assim, eu não me recordo agora. Eu também não me recordo se isso foi antes ou após as substituições do Tuchel, que tirou o Kane, que tirou, se não me engano, o Sané. Eu não sei se ele foi tirando o jogador e recuando o Bayern de Munique. Acho que foi após as substituições. Isso deu chance pro Real Madrid criar e dar o passe pro Roselu ali na lateral. Acho que foi o Rudiger que deu o passe. E o Roselu faz os 2 gols que elimina o Bayern de Munique da semifinal da Champions League. Outro capítulo à parte, né? Agora é mais sério do que nunca. Vinícius Júnior, fortíssimo candidato para o Ballon d'Or 2024. Vinícius Júnior, depois de algumas temporadas, que eu posso dizer até brilhantes, e depois de muitas injustiças cometidas por alguns prêmios individuais para jogadores, ele tem a oportunidade de ele sozinho conseguir driblar, ele que é ótimo driblador, essas injustiças e se tornar o melhor jogador do mundo dessa temporada. Eu vi um debate interessante dos correspondentes da TNT Sport, falando que as pessoas que têm consciência têm que entender que, mesmo que esses prêmios não dê a bola de ouro pro Vinícius, não dê o The Best pro Vinícius, você tem que ter a consciência de que, com bola no pé, o Vinícius quem jogou mais futebol essa temporada foi Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é o melhor jogador atuando na Europa. O mais decisivo, o que participa de mais fases do jogo, o que volta pra marcar, o que desconcerta as defesas, quando nada tá acontecendo, ele vai lá e faz. E tem até uma publicação que o Cristiano Ronaldo tá no corpo do Vinícius. Mas ele é o melhor jogador dessa temporada, com bola no pé. Quem mais joga futebol de verdade é o Vinícius Júnior. E há muitos anos já ele merece estar entre os melhores, não sei se o melhor, mas esse ano eu acho que tem pouca discussão. Principalmente se o Real Madrid concretizar e cravar a 15ª Champions League do maior clube da Europa. Sobre o segundo jogo, eu acho que o Zé já falou tudo, faço as palavras dele a minha. Concordo com todos os pontos que o Zé citou. E esse ponto final que ele cita, que o Vinícius Júnior pode ser o melhor jogador do mundo, bola de ouro, né? E também o FIFA The Best, né? Se calhar também. Porque não obrigatoriamente quem ganha FIFA The Best vai ganhar a bola de ouro. Mas na minha visão, a bola de ouro era pra ser meio que garantido pro Vinícius Júnior. Claro que ainda tem a Eurocopa e a Copa América esse ano, que contabiliza para essas premiações, se eu não me engano. Então, assim, muitas pessoas estão dizendo que o Wirtz, lá do Leverkusen, merece uma bola de ouro, mas eu acho que não. Eu acho que ele merece estar no top 10, no top 5, dependendo de como ele fazer a Eurocopa dele. Mbappé ainda tem chance de ganhar a bola de ouro, ou The Best, com a Eurocopa. Vinícius Júnior pode cravar, literalmente, ser o melhor jogador do ano, completamente na Copa América. Eu acho que é a melhor chance pro Brasil ser campeão da Copa América é agora, com o Dorival, e a Argentina já, a Argentina já pode estar já acomodada, sabe? Porque já ganhou a última Copa América e ganhou a Copa do Mundo, então pode estar mais acomodada, mas eu acho que a final provavelmente vai ser Brasil e Argentina mesmo. Eu espero que o Brasil vença dessa vez. E o Vinícius Júnior comece a jogar mais pela seleção, seja mais protagonista na seleção, assim como ele é no Real Madrid. E eu fico, só uma questão do Vinícius Júnior, é a próxima temporada, porque ele pode ser o bola de ouro esse ano, nessa temporada, mas a próxima temporada, com a chegada do Mbappé, vai ficar mais complicado para a vida do Vinícius Júnior. Claro que eu acho que ele pode jogar no meio, pra mim ele jogaria muito bem. O Mbappé é mais ponta mesmo, apesar que pelo meio o Mbappé é melhor, só quando recebe a bola, estando mais livre, quando ele tá muito marcado ele não consegue pegar a bola direito, mesmo jogando pelo meio. E vai ser complicado, sabe? Porque eu não vejo, exemplo, se o Mbappé fosse pro City, se fosse para um Liverpool do Klopp, se fosse para um Arsenal, se fosse para um Barcelona, se fosse para colocar até mesmo um Internacional, eu acho que o Mbappé jogaria a bola.
e seria provavelmente o melhor jogador do time. Só que o Vinícius Júnior, indo pra algum desses times, na minha visão, eu acho que ele só se daria bem no Liverpool, do Klopp, né? Apesar que o Klopp vai embora, mas tô falando do Liverpool do Klopp, eu acho que ele só daria certo nesse time, no Internacional, e no Barcelona, no City e no Arsenal, eu não vejo ele dando certo. Então eu acho que o Mbappé seja mais completo do que o Vinícius Júnior, atualmente, mas o Vinícius Júnior, na função que ele cumpre e na eficiência, eu acho que ele é mais eficiente. Em tanto o termo de passe e termo de também fazer gol. Em termos de eficiência, de chance, quando o Vinícius Júnior tem a chance de dar uma assistência ou gol, fazer gol, ele acerta. É muito raro ele errar. O João Mbappé erra mais. Cara, agora só pra finalizar aqui, eu acho que essa final todo mundo tá apostando no Real Madrid, eu entendo, tal, mas eu tô torcendo, Jedi, não sei o Zé, mas eu tô torcendo pro Dortmund. Até porque eu sou torcedor do Barcelona, falo mesmo. E o Dortmund também tá tendo uma história incrível com o Marco, o Marcinho, né, que no Instagram dele ele é lá Marcinho. Mas prosseguindo, acho muito foda se o Dortmund ganhar essa Champions, mas assim, cara, assim, eu vejo por outro lado também. Se o Leverkusen ganhar a Europa League, né, e Real Madrid a Champions, eles se enfrentam na Supercopa, não é mesmo? Aí vem aquela coisa, mano. Todo mundo também quer ver muito o Leverkusen jogando contra o Real Madrid, cara. Seria um jogaço em termos de impacto. Eu imagino, sei lá, 0-0 ou 1-1, tanto faz, até os 80 minutos. Aí os técnicos se olham, faz gol aí, faz gol. Não, deixa você fazer gol em mim. Porque quem fazer gol primeiro no outro, cara, vai se complicar, mano. Sim, vai ser um jogo muito divertido. O pacto, mas eu acho que o pacto do Real Madrid ainda é maior. Tem mais tempo de pacto. Enfim, salvo as brincadeiras, o Real Madrid tem muitos méritos de resiliência, de resistência. Contra o Manchester City, nenhum time no mundo resistiria tanto tempo acuado contra o Manchester City daquele jeito. Embora eu acho que pro maior clube do mundo tem uma postura não muito interessante, eu vou dizer isso. Me julguem, me critiquem se quiser, mas pra mim, por ser o maior clube do mundo, jogar contra um time que as pessoas dizem que é pequeno, e obviamente comparado ao Real Madrid, todos são pequenos, mas tem méritos, principalmente porque tem grandíssimos jogadores, tem um treinador muito adaptável, e provavelmente será campeão da Champions League. Eu colocaria coisa de 90-10 pro Real Madrid. E o meu amigo tiver mais nada a falar, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal para acompanhar mais coisas que viram por aí. Vai ver coisas sobre o Flamengo, viu? Vaga avisando, eu sou torcedor roxo do Flamengo. Curta o vídeo se tiver gostado, se não tiver gostado, se discordar, pode comentar aí o que você discorda, porque, obviamente, com muito respeito à educação, porque os debates saudáveis são muito importantes. Se você concordar, comente, se quiser acrescentar alguma coisa também acrescente. Sua participação de vocês vai ser muito bem-vinda. E é isso. Valeu, beijo pra vocês e um forte abraço.